1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias para o rei perverso Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma grande, abundante chuva. E Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu para orar no Monte Carmelo. E Elias, chegando lá em cima, Elias se inclinou na terra e colocou o seu rosto entre os joelhos. Isso aqui é uma posição fetal. É ou não é uma posição fetal? Sim ou não? Posição fetal. Faz assim, ó. Eu não consigo mais fazer isso não. Antigamente eu conseguia, entendeu? Colocar a cabeça entre os joelhos. O William consegue. Tá novinho. Posição fetal. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a região do mar. E o jovem, o moço, subiu e olhou e disse: não existe, não vejo, não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse o jovem: eis aqui uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, corre e avisa para Acabe. Acabe, prepara a carruagem e desce, para que a chuva não te alcance. E aconteceu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. E a mão de Deus estava sobre Elias, e Elias prendeu o cinto em sua cintura e veio correndo na frente de Acabe até a entrada da cidade de Jezreel. Espera aí, não foi Acabe que saiu primeiro? Como é que Elias chega na entrada da cidade assim, bota a mão no portão e fica assim esperando Acabe chegar? Se Acabe está vindo de carro, Elias está indo a pé. Olha lá, ó. O segredo, versículo 46: e a mão do Senhor estava sobre Elias. Está entendendo por que Elias chegou primeiro? Olha lá, vocês entenderam que Elias chegou primeiro aqui, irmãos? Ou só eu que entendi? Elias, colocou o cinto, está aqui? Olha lá, colocou o cinto e veio correndo perante. Perante é o que, irmãos? Na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Olha só, amém? Pode sentar. Aquele hino Faz Chover veio desse texto, né? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Veio desse texto, tá? O contexto aqui, ele começa no capítulo 17. Prometo que não vou passar das 10. Ele começa no capítulo 17. No capítulo 17, Elias é apresentado no cenário. Até então ninguém conhecia Elias. Elias orou, olhou para o céu e disse, capítulo 17, versículo 2: segundo a minha palavra, nem orvalho e nem chuva cairá. Porque Elias orou para não chover,
se a chuva era sinônimo de bênção. Elias orou para não chover, porque a chuva que caía era atribuída a Baal e não a Deus. O povo dizia que está chovendo por causa das imagens que eles adoravam. Aí Elias falou: para provar para vocês que não é essa imagem que vocês adoram que está fazendo chover, mas é o Deus dos céus. E Elias falou com tanta certeza que ele não falou assim, ó, assim diz o Senhor. Ele falou, segundo o que eu vou falar aqui agora, Deus vai assinar embaixo. Por que Elias disse isso? Porque ele estava debaixo da autoridade de Deus. Elias e Deus estavam andando lado a lado. Elias estava andando em comunhão com Deus. E aquilo que Elias dissesse era baseado na vontade de Deus. Tanto é que aquilo que ele falou aconteceu. Dali para frente, nem orvalho e nem chuva. Não cair chuva, tudo bem, mas nem orvalho, por aí você vê a mão de Deus, porque o orvalho, toda noite desce o orvalho, mas ele disse que nem orvalho desceria. E a partir dali, quando Elias falou aquilo, não choveu mais. E aí o povo viu que a chuva não era resultado da provisão de Baal, mas da provisão de Deus. Era Deus que enviava a chuva. Elias, já que Elias está sendo muito usado por Deus, Deus pega o profeta Elias e guarda ele em uma caverna, em um lugar escondido chamado de Querite, próximo a um ribeiro de Querite. Enquanto o povo procurava água e não achava, Elias tinha o alimento diário e a água do lado dele. A provisão de Deus era só para Elias. Deus escondeu Elias porque ele estava no auge, e para ninguém adorar o profeta, mas adorar a Deus, Deus escondeu ele no Querite. E ele passou no Querite, e enquanto o povo procurava água, Acabe procurava Elias para matá-lo. Só que Elias estava escondido no esconderijo do Deus Altíssimo. E se Deus esconder, não tem inferno que encontre. Se Deus esconder, não tem pecado que acha. Aí Elias, depois de 3 anos, aparece no capítulo 18 e vai orar agora para chover. Depois de passar pelo desafio do Carmelo contra os 450 profetas de Baal e 400 de Azera, Elias vence a batalha do Carmelo, porque só tem vitória no Carmelo quem passou pelo Querite de Deus. Elias passou 3 anos na dependência de Deus. E detalhe, não foi 3 anos murmurando, não foi 3 anos na ociosidade, foram 3 anos falando com Deus, nutrindo e alimentando sua comunhão com Deus. Quando chegou o dia do desafio no Carmelo, Elias estava cheio da unção de Deus, e quando ele orou, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e ele venceu o desafio.
do Carmelo. Quer vencer os desafios do Carmelo? Aprenda a passar nos querites de Deus. Aprenda, porque o Carmelo é lugar de vitória pública, mas o querite é lugar de vitória oculta, que ninguém está vendo, ninguém está sabendo, mas você está passando um tempo na presença de Deus e se nutrindo dela. Quando alguém vê você levantar troféu, vai falar que é sorte, mas você sabe que a vitória é oriunda de tempo que você passou na presença de Deus. Ninguém precisa saber que tu está orando, ninguém precisa saber que você está lendo muito Bíblia, está jejuando, está fugindo da aparência do mal. As pessoas não precisam saber. Isso aqui é comunhão, é entre você e Deus. Vai fazendo a tua parte, porque quando chegar os desafios da vida, tu não foge igual um covarde, mas tu parte para cima em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por que tem gente fugindo nos dias dos desafios? Porque não tem querite com Deus, não tem oração, não tem Bíblia, não tem consagração, não tem comunhão com Deus. Aí qualquer anãozinho bota o crente que não tem comunhão com Deus para correr, mas quem está na presença de Jesus, pode vir o gigante que for, vai se tornar um pequeno problema e a vitória virá no nome do Senhor. Elias, para não chover, ele só disse um versículo, 17:2. Segundo a minha palavra não chove, nem orvalho nem chuva. Aconteceu. Agora, depois de 3 anos, claro que debaixo da autoridade, da direção de Deus, Deus manda Elias orar, sair de lá, passar por Sarepta e vencer o desafio, e chegou a hora da oração para chover. Se para orar, na hora de não chover, ele precisou de uma simples oração. Agora, para chover, Elias vai precisar orar com mais intensidade. Tu viu aqui que Elias colocou a cabeça entre os joelhos, o rosto entre os joelhos. Tu viu aqui que o jovem olhou 7 vezes para a banda do mar, e só na 7ª vez que ele viu uma nuvem, e não era lá essas coisas todas. Na visão do jovem era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Está entendendo? Que tem coisas que não vão exigir muito de você, mas tem coisas que vai exigir uma oração mais profunda, uma renúncia mais elevada, um tempo maior com Deus. Ei, você sabia que a oração cura até depressão? Você sabia que a oração cura a ansiedade? Quando você estiver à noite rolando para lá, rolando para cá na cama, experimenta orar, experimenta dobrar o seu joelho. Tem coisas, irmãos, que vai exigir mais de nós, e não adianta a gente ficar naquela oração rasa, naquela oração costumeira, porque tem coisas que vão exigir muito mais de nós, e nós precisamos estar preparados para ir para o profundo com Deus. Sabe por quê? Vai exigir mais do que você. Primeiro, porque está havendo uma forte, intensa tempestade satânica, porque tem tempestades que são naturais, mas tem tempestades que vêm sobre a nossa vida que são sobrenaturais, vão exigir muito mais de você. E segundo, se você está orando e está tendo que intensificar, é porque vai acontecer o que está escrito aqui, ó: vem chuva grande por aí, vem coisa grande por aí. Então não espere receber coisas grandes com uma oração pequena, com uma comunhão pequena, com uma entrega pequena, com uma vida espiritual rasa. Tem coisas, irmãos, que estão exigindo de nós para extrair o que
temos de melhor e eliminar aquilo que está te atrapalhando na caminhada com Jesus. É por isso que tem coisa que está intensificando sobre nós. Tem coisas que se intensificam sobre nós para tirar o que está sobrando. Quer que eu te explique? É por causa da tempestade que tu passou a orar mais. É por causa dessa perseguição que você passou a orar mais. É por causa dessa porta fechada que você começou a se voltar mais para Deus. E aí, isso aflorou dentro de você uma fé que estava adormecida, uma fé que estava parada, uma fé que estava no piloto automático. Só que agora, a partir do momento que ela aflora, você não vai querer outra coisa. Aí você fala assim: eu nunca mais vou deixar meu nível com Deus baixar, eu nunca mais vou deixar meu nível com Deus cair na mesmice, eu vou continuar. Por quê? Esse momento com Deus vai ser para sempre. Ele está tão bom que eu quero que Ele continue para sempre. Receba essa autoridade sobre a tua vida nessa noite, para você ir em águas mais profundas, para você ter uma comunhão mais profunda com Deus. E quando o problema bater na tua porta, você está armado com a armadura do Espírito Santo até a cabeça. Elias orou para não chover, e na hora que ele precisou orar para chover, aqui no monte Elias está sozinho na oração. Concorda comigo? Concorda que Elias está sozinho na oração? O jovem está do lado dele, mas não está orando. Quem está orando é Elias. Porque tem horas que a gente tem que chamar responsabilidade para nós. Por mais que pai e mãe te ame, tem hora que tu tem que chamar responsabilidade para você. Por mais que teu cônjuge, teu pastor te ame, você tem que chamar responsabilidade para você. E vai ter pessoa que vai falar assim contigo, ó: não, nós estamos juntos, nós estamos misturados. Mas vai estar igual Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi orar no Getsêmani e voltou, eles estavam dormindo. Isso é Deus te provando, isso é Deus te testando, é Deus permitindo acontecer para você aprender a depender mais dele do que das pessoas, para você desenvolver a fé que tu não tem, a oração que tu não tem e a comunhão que tu não tinha. O nome disso é independência espiritual. Jesus disse que ia plantar uma fonte dentro da mulher samaritana. Jesus falou: a fonte vai ser tão forte, ela vai jorrar e saltar para a vida eterna. Tu nunca mais vai depender de poço, tu nunca mais vai depender de pessoas, tu nunca mais vai depender da fonte dos homens, porque tem uma fonte de Deus plantada dentro de você. Aleluia, glória. Glória. E a fonte dos homens seca, mas a fonte de Deus é inesgotável. É por isso que o diabo luta para você não chegar onde Deus quer. Porque quando você chegar no nível que Deus quer, o que você falar, Deus vai assinar embaixo, porque aquilo que você falar vai estar dentro da palavra. Porque quem está cheio da palavra, fala da palavra e Deus assina embaixo. Aí Elias vai orar. Elias disse uma coisa interessante para Acabe. Elias disse assim: Acabe, prepara o teu cavalo, a tua carruagem, porque eu estou ouvindo um ruído de chuva. Elias não tinha aberto a boca para orar. Elias não tinha iniciado a oração dele ainda. Elias não tinha subido nem no monte para orar, mas a Bíblia diz que Elias falou: eu já estou ouvindo,
Eu não preciso ver, eu preciso ouvir. E por que Elias está ouvindo uma chuva que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo? Uma chuva que não existe ainda no campo metafísico, no campo material, mas no metafísico, no espiritual. Porque Elias está ouvindo a voz de Deus. Deus está ministrando ao coração de Elias que vem algo grande por aí. Só que para começar a ver, antes tem que começar ouvindo a voz de Deus. Tem gente querendo ver, tem gente querendo tocar, mas não quer ouvir a voz de Deus. Se não ouvir a voz de Deus, os teus olhos não vão ver milagres. Tudo começa com ouvir e o praticar. A Bíblia diz que Jesus comparou o homem prudente com aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, porque ele tem capacidade de ouvir e ele tem capacidade de praticar aquilo que ele ouve. A fé não está no campo do ver, a fé está no campo do obedecer. Pelo tamanho da tua obediência se mede o tamanho da tua fé. Quem obedece muito é porque acredita muito em Deus. Quem obedece pouco é porque pouco acredita em Deus. Receba autoridade nessa noite para começar a ouvir a voz de Deus, e não a voz do problema, e não a voz do maligno, mas ouvir a voz de Deus. Tem pessoa, olha só, Elias disse: eu estou ouvindo. Não importa quem não está ouvindo, você é a parte interessada no teu milagre, então você tem que ver. O outro pode não estar vendo, o outro pode não estar ouvindo, mas você precisa acreditar. Como é que você vai querer receber se nem mesmo você acredita no milagre? Aí o jovem subiu com Elias. Só foi o jovem começar a andar com Elias que ele começou a subir. Bastou o jovem começar a andar com Elias para começar a subir, começar a decolar. Porque quem anda com Elias sobe. Quem anda com Elias cresce. Quem anda com Elias vê milagre. O que quer dizer se andar com Elias aqui? O Elias hoje é o estilo de vida que você adota, ou o tipo de pessoa que você escolheu para ser o círculo, o hall dos seus amigos. Dependendo do estilo de vida que você tiver, você não vai subir, tu não vai crescer, tu não vai desenvolver, porque tem estilos de vida que eles não trazem vida espiritual para a gente. Se o estilo de vida não tem Bíblia, se o estilo de vida não tem oração, se o estilo de vida não tem consagração, fuga da aparência do mal, você não vai crescer. O Elias hoje é um estilo de vida que a gente adota, de pagar o preço, custe o que custar, e estar ao lado de Jesus, de pagar o preço, fazer o que nos dá crescimento, sem deixar a peteca cair. Porque um dia tu ora, mas no outro tu não ora. Um dia tu lê a Bíblia, passa 2 sem orar. O estilo de vida que vai te fazer crescer é o estilo que você consegue aderir uma sequência. E o diabo vai fazer de tudo para que você não adere uma sequência de crescimento para a tua vida. Então, em nome de Jesus, você não pode estar andando com Elias, você não pode estar num ambiente de crescimento e não subir.
e não crescer. Quantas vezes já pegaram nesse microfone aqui para falar sobre crescimento espiritual, sobre desenvolvimento na fé, sobre fé inabalável. Não adianta tu estar num ambiente e não fazer parte daquilo que está sendo falado. Não adianta você estar num ambiente, mas não seguir os princípios que ali é ministrado. Irmãos, são princípios de vida que são ministrados aqui em cima. São coisas que, se você colocar em prática, tu vai desenvolver, tu vai crescer, e aquilo que veio para te abater vai ser envergonhado em nome de Jesus. Aí Elias vai orar e falou com Jó: você vai 7 vezes, na 7ª vez o milagre vai acontecer. Aí o jovem disse assim: eu vejo subir do mar, na 7ª vez, eu vejo subir do mar uma nuvem, como a mão de um homem, ou do tamanho da mão de um homem. O jovem viu subir do mar a nuvem. Por quê? Do mar, o mar na Bíblia está sempre associado a problema. Quer dizer o seguinte: do meio do problema, Deus vai tirar a solução. A solução vai aparecer do meio do problema. No meio do problema, a gente vai descobrir uma força que a gente não tinha. Está entendendo? Do meio da situação caótica, Deus vai suscitar um livramento. E por causa desse livramento, a tua fé vai ficar mais firme e mais forte. Aí o jovem viu a nuvem como a mão de um homem. Quando ele disse nuvem do tamanho da mão de um homem, era como se dissesse: a nuvem é do tamanho da mão de um homem, mas quem está trabalhando não é coisa do homem. Não adianta atribuir ao homem, porque quem está fazendo o milagre é Deus. Tem a mão, parece com a mão de um homem, só que a mão que está por trás da nuvem não é a mão de um homem, é a mão do Todo-Poderoso. Aleluia. Não é o pregador, é Deus. Não é o cantor, é Deus. Não é a igreja, é Deus. Não atribua ao homem aquilo que é Deus que está fazendo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Porque isso aqui que está acontecendo, ele está dizendo, isso não vem do homem. Não é o homem, não adianta atribuir ao homem, porque não é o homem que vai resolver. Às vezes a gente está assim, ó, com mais fé, com mais credibilidade nas pessoas do que a Deus. Aí Deus é maravilhoso, didático. Ele permite você ser decepcionado pelas pessoas, para você aprender a ter o céu como a sua referência, para você aprender a depender mais de Deus do que dos homens. Os homens decepcionam, mas Deus não. Os homens falam e não cumprem, mas Deus não. Então aprenda a depender mais de Deus, porque tu está olhando para a situação e está atribuindo ao homem, como se o homem fosse resolver, como se o homem fosse dar a palavra final. Não é o homem, nem quando o homem falar, não é o homem que vai dar a última palavra sobre a nossa vida. Ah, meu Deus do céu, não tem negócio de mão de homem. O negócio aqui é mão de Deus, unção de Deus, a ação de Deus agindo na nossa vida. Do tamanho da mão de um homem. Tem problema não. O que ele quer dizer? É pequeno.
Ele foi sincero. Ele disse o seguinte: não vou mentir para o senhor não, é pequeno. Só que Deus vê coisas grandes em coisas pequenas. Beleza? A nuvem é pequena, mas tem a ação de Deus nela. E aquilo que é pequeno, mas tem a ação de Deus, se torna grande. E aquilo que é grande, mas não tem Deus, se torna pequeno. Golias é grande, mas não tem Deus. Davi é pequeno, mas tem Deus. Quem vence a batalha? Quem vence a batalha é quem tem Deus. Você tem Deus? Já vou te dizer, tu é pequeno, tá? Mas tem um detalhe, você tem Deus? Então você é maior nessa batalha. Nessa luta você já venceu em nome de Jesus, porque Deus costuma ver algo muito grande em coisas pequenas. Alguém olha e não dá nada, mas Deus olha e vê algo grande dentro de uma pessoa que as pessoas chamam de pequena. Porque a nuvem é pequena, mas tem um potencial que não é da nuvem que está dentro dela. É um potencial de Deus dentro da nuvem. Tu é pequeno, só que o Espírito Santo de Deus dentro de você é o potencial de Deus para te fazer levar chuva às terras secas nessa vida. Irmãos, a nuvem é pequena, mas ela está em movimento. Não é novidade para ninguém que a gente é pequeno, mas tu tem que estar em movimento. Porque se tu parar, a tua pequenez, a tua limitação te trava. Mas se tu continuar, sabe por que meu Deus, tu tá aí, tá muito calor, não tá? É o calor. Eu vou até sentar depois, não vou sentar não. Beber água também agora não. A nuvem é pequena, ok? Ela precisa chegar no lugar, concorda comigo? Como é que ela vai chegar? Duas coisas que ela precisa fazer: levar chuva, só que antes ela precisa, a segunda, chegar no lugar. Como é que essa nuvem vai chegar se ela continuar parada lá no horizonte? Pegou? Como é que tu quer chegar se a tua parte está parada, a de Deus está movimentando? Começou, já perdi até o sono. Mas a tua está parada, então vai continuar tudo parado, valeu? Porque enquanto tu não trabalhar de acordo com o céu, nada acontece na tua vida. Você está querendo exigir das pessoas, está querendo exigir de Deus, mas tu está parado, tu não fez a tua parte. Então vai o conselho de Deus aí para a tua vida: se movimente. A fé é movimento, a fé é ação. Quem tem ação, quem tem fé, está em movimento. Tudo que não se movimenta, trava, morre, enferruja, apodrece e não cresce. É por isso que o Espírito Santo veio habitar, para me tirar da distância e me trazer para o movimento de Deus. Quem me movimenta aqui para a igreja é Deus. Quem movimenta a minha vida é Deus. Eu só estou em movimento porque eu aceitei ser governado por Ele.
Quem aceitou ser governado por Deus, não para no deserto, não para na tempestade, não para nos problemas e nem nas perseguições. Quem está sendo movimentado por Deus, não para enquanto não chegar no destino final. Essa nuvem tem que chegar no lugar, e ela não pode parar. Ela só vai trazer chuva quando ela chegar. Tu só vai ser uma bênção quando você chegar onde Deus quer. Quando tu não chegar onde Deus quer, não tem acordo. Deus não te usa. Mas quando você entender que é hora de se levantar, fazer como Gideão, o tempo de malhar trigo no lagar passou, agora eu vou subir. O lagar ficava num buraco. Aí Deus chegou para Gideão através de um anjo. Pronto. Gideão saiu de dentro do buraco e já subiu. Chegou lá, cortou o bosque de Baal do pai dele. Pronto. Saiu de baixo, veio para cima, porque tinha uma mão movimentando ele. O máximo que Gideão conseguiu fazer sem Deus foi malhar trigo no lagar, mas com Deus ele venceu um exército de inimigos. Então se movimente, vá para o propósito que Deus tem para você. Se Deus tem um propósito com uma nuvem, não vai ter propósito com você? Só que tu tem que se movimentar para chegar. Aí a nuvem lá pequena, enquanto ela não chegou aonde Deus queria. Aí alguém olhou e falou assim: rapaz, nem parece, depois daquela chuva, nem parece aquela nuvenzinha que a gente viu pequena lá no horizonte. Imagine o moço do profeta. O moço do profeta deve ter imaginado: rapaz, mas tem um homem de fé mesmo. Essa tromba d'água é daquela nuvenzinha? É. Mas por quê? Porque ela não ficou parada. Ela se movimentou até chegar no propósito. Ah, meu Deus do céu, coisa linda. Alguém vai olhar e falar: é aquela jovem? É aquela mulher? Aquele irmão? Aquela irmã? É. Rapaz, tá uma bênção. Por quê? Primeiro é que ele aceitou ser governado por Deus. Segundo é que ele fez a parte dele. Ele começou a fugir da aparência do mal, começou a crescer na fé e diminuir na humildade com Deus, e Deus foi usando, Deus foi fazendo crescer, Deus foi fazendo aparecer, e quando chegou na hora certa, foi bênção na vida das pessoas e bênção na própria vida. Foi bênção. A nuvem está vindo, ó. Novidade. A chuva foi novidade para Acabe. A chuva foi novidade para Israel. A chuva foi novidade para o jovem, mas não foi novidade para Elias. Elias tinha tanta fé que ele falou assim: estou ouvindo, não foi? Estou ouvindo. Eu não sei a hora, mas vai acontecer. Tá para acontecer algo grande de Deus aí. Elias é assim, ó. Tá para acontecer algo grande de Deus aí. Eu não sei quando, mas vai acontecer. Aí deixa quem quiser zombar, valeu? Porque não é todo mundo que precisa acreditar, é você que tem que acreditar. Amém? O que o jovem falou? Eu só vejo uma nuvem. E da primeira vez, o que o jovem falou? Eu não vejo nada. Quando o jovem disse que não via nada, Elias continuou orando. Quando o jovem disse por 6 vezes, o jovem disse que não via nada. E nas 6 vezes Elias continuou orando. Na 7ª vez, pega isso aqui.
Na sétima vez, olha só, olha a fé do homem, palavra didática. Na sétima vez que o jovem falou, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias parou de orar. Que isso? Se tu não pegar isso aqui, é porque tu está com muito sono e calor junto. Se tu não pegar isso aqui, até o Ed parou de tocar, o calor está massacrando. Aqui, tu entendeu isso aqui, irmão André? Quando o jovem falou, eu vejo, ele falou, tu viu? Parou de orar. Ué, calma aí. Se ela está pequena, o que eu faço no lugar de Elias? Não, vou orar para ela começar a crescer mais ainda, varão. Só em falar que a nuvem clareou alguma coisinha lá, Elias falou, é o sinal do milagre. Aleluia. Elias falou, agora não é mais a hora de orar, é hora de agir. Aleluia. Oh glória, isso aqui é discernimento espiritual, para saber a hora de continuar orando e a hora que eu preciso tomar uma atitude, a hora que eu preciso fazer alguma coisa, para que eu não seja o obstáculo do milagre. Receba discernimento de Deus aí nessa noite, porque tem hora que tu está orando e deveria agir, e tem hora que tu está agindo que tu deveria orar, e para você saber que hora deve orar e que hora deve agir, só a direção de Deus para clarear a tua mente e o teu coração, para você não fazer nada de errado. Aí o homem jovem diz, rapaz, a nuvem é pequena, mas Elias pensou, eu vejo algo grande nisso aí. Está entendendo, irmãos? A nuvem é pequena, mas eu vejo algo grande nisso aí. Quando o jovem disse que era pequena, Elias não desanimou não, irmãos. Tem problema não. Pode desmerecer o meu milagre, pode desmerecer o fruto da minha oração, mas eu sei que já estou vendo algo grande numa coisa pequena para os outros. É pequeno para os outros, mas olha só, é um pequeno gesto, mas que causa um grande resultado. A oração, a palavra, a consagração a Deus pode ser um pequeno gesto para as pessoas, mas os grandes sucessos, eles vêm com pequenos feitos. Tu não precisa de grandes feitos para ter sucesso espiritual, sucesso na fé. Tu precisa fazer a tua parte. Está orando? Está buscando a Deus? Então vai vir um grande resultado sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quando o jovem olhou, ele viu uma pequena nuvem. Aí Elias falou assim, se acostuma com a coisa, são 7 vezes que você vai subir lá. Não é porque você está andando com Elias que vai ser fácil. Peraí, mas tem que ir 7 vezes lá, 7 vezes. Não é porque você está andando com Elias que vai ser tudo fácil. 7 vezes está falando o quê? De impossibilidade, de impedimento. Porque você está orando, não quer dizer que vai ser fácil. Para ele, olha só, irmãos, Elias teve que, olha, falando de Elias, irmãos, Elias teve que orar 7 vezes para o negócio acontecer. Às vezes a gente ora e já quer ver tudo, né? E a gente não é Elias não, né? Não é verdade? Elias, homem de Deus. Às vezes a gente quer ver as coisas acontecendo, no Nissim hoje, no piscar de olhos. Irmãos, tem coisa que vai exigir mais da gente. Tem coisa que vai, é na perseverança. Pastor, eu tenho fé. A fé não torna as coisas fáceis.
A fé vai fazer as coisas se tornarem possíveis. E é pela fé que você vai chegar. Amém? Tem água de Deus para o teu deserto. Tem chuva de Deus para esse tempo que passou aí de escassez. De repente tu está enfrentando um momento de escassez, né? De sequidão, mas o céu responde. Elias está passando um grande problema, mas ele está olhando para onde? Ele está esperando a resposta vinda aonde? Da onde vai vir essa resposta para Elias? Da onde? Do alto. Mesmo passando pelo que estava passando. Deixa eu dizer uma coisa. Pelo menos, se tu não tiver amigo, pelo menos colega tu tem. Nem colega Elias tinha, irmão. Elias não podia contar com ninguém, só com Deus. Sabe o que é isso? Você não poder contar com ninguém, só com Deus. Nem família, a princípio ele tinha, porque não é mencionada a família de Elias. Ele só tem alguém para contar, é Deus. Então a coisa está difícil. Mas da onde Elias está esperando vir a resposta? Do alto. Amém? Que nos teus dias de luta, que nos teus dias difíceis, você olhe para o alto. Amém? Quando Acabe, fechei a Bíblia já. Quando Acabe chegou, Elias já estava na cidade. Amém? O que quer dizer isso? É que quem tem Deus chega primeiro. Na unção de Deus, tu chega primeiro onde você chegaria na tua capacidade. Na tua capacidade tu vai chegar depois. Mas na unção de Deus você vai chegar muito antes do que você chegaria sem Deus. O que tem, onde as pessoas estão lutando para chegar, tu já chegou. Tem gente que vai descobrir que o Criador existe, tu já descobriu. Tem gente que vai descobrir que Deus existe só depois da morte, tu já chegou. Tu já chegou nesse nível. Enquanto pessoas vão lutar para chegar, com Deus tu já chegou. Só não vai na tua força, vai na força do Espírito Santo. Amém?